Podemos. Tá ao vivo, né? Tá. Pode vir. Tem que fazer a chamada. Viu? Sim, vai aparecer para ti os comentários. Ele pode fazer a chamada, viu? Faz tu. Para ti os comentários. Curtidas. Vai, João. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão evangelista Yuri Rangel. Hoje ele será o pregador da noite e você vai curtindo, né? Você que está aí com seu celular em mão, já pode ir curtindo e principalmente compartilhando. É muito importante seu compartilhamento, porque milhares de pessoas terão ao alcance, né, da mensagem que vai ser pregada hoje. E hoje ele daqui a pouco estará sozinho na tela. Por enquanto, eu estou aqui apenas pedindo para que você curta, que você compartilhe, que você faça seu comentário, né? Vamos dar um tempinho agora no entretenimento, vamos nos ligar agora, nos conectar, né? E ficar ligado com Deus, para que Deus possa abençoar. Pois bem, temos nossa irmã Márcia Regina, que eu quero dar a paz do Senhor para Márcia Regina. Nosso irmão Leandro Cardoso, Deus abençoe. Nossa irmã Janaína Maciel, um grande abraço. A paz do Senhor, a paz do Senhor também para minha irmã Sônia Cristina. Meu irmão Ronaldo Pereira, mande um abraço, por favor, para meu irmão Presbítero Garcia. Temos também nosso irmão Henrique Paiva, paz do Senhor Henrique. Nossa irmã, minha esposa aí, Elisane Silveira, que está participando também. Meu irmão Yuri, que está aí, né? Já tudo para pregar a palavra, e vai pregar mesmo hoje. Yuri, que Deus abençoe, meu querido. Prazer estar contigo aqui. Doutora Maria Helena Figueiredo, que Deus abençoe. Presbítero Daniel. Temos a nossa irmã Lucilei Batista. Nosso irmão André Martins, que Deus abençoe. Deus hoje vai fazer um grande milagre. Dentro de mais uns minutinhos, né? Eu estarei aqui trazendo uma informação. Isso aqui é uma informação e quero deixar bem registrado para todos os irmãos, para toda a igreja, essa boa informação que é uma grande, para mim, uma grande bênção, uma grande maravilha, e para a igreja também, vai ser uma grande bênção essa informação. Por isso que eu estou aqui com o meu irmão Yuri, ao lado, né? Você vê dois aí aparecendo na tela, é porque alguma coisa tem. Então, está tendo aqui uma novidade boa para você. Nosso irmão Ronaldo Santos, irmã Iracema Leiber. Que Deus abençoe, minha irmã Iracema. Meu irmão Henrique Canedo, a paz de Cristo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Nossa irmã Regina Andrade, que Deus abençoe. Muita gente, né, Raul? Muita gente. Nossa irmã Márcia Andrade, Deus seja louvado, né? Temos nosso irmão Dalton Santos. Os irmãozinhos aí, olha, você vai convidando, vai ligando para as pessoas, fala aí, ó, nossa evangelista Yuri hoje vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus. Vai convidando, meu irmão, é tão importante, né? A palavra de Deus diz assim, marche, que a gente tem que marchar, né? Para Moisés, Deus, ele falando para Moisés, diz ao povo que marche. É uma forma de você marchar, você está em ação, de você convidar as pessoas, né? Ligando com as pessoas, né? Chamando os parentes, amigos, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Isso é muito importante, o seu compartilhamento também. Vamos compartilhar o máximo que você puder, compartilhe, para quanto mais nós compartilhamos, mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Minha irmã Amanda Leite, grande abraço, manda um abraço para toda a sua família, meu irmão Ricardo Leite também, minha irmã Eliane, Elde de Elane e Edelfonso, temos nossa irmã Lígia Silva Santos, eu vou dar mais 5 minutinhos, né, para trazer uma informação para vocês, e liberar e já deixar meu irmão, evangelista Yuri, aí com vocês. Se Yuri quiser, Yuri pode continuar ainda convidando as pessoas, deixar muito à vontade, nosso irmão. Vamos aqui, temos nosso irmão, a irmã Rosângela Carvalho, o irmão Wagner Andrade, que está aqui conosco. Então, queridos, eu quero trazer, neste momento, esta informação, e é muito importante, em caráter não só espiritual, mas também ministerial,
Eu quero trazer essa informação para toda a igreja, mas quero ler apenas em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, você que tem aí E aí, gente? Tem a Bíblia, tem aí o seu celular, você acompanha aí, né? No seu celular ou na Bíblia, é muito importante. Capítulo 6, apenas 2 versículos da palavra de Deus, que diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deixa eu falar uma coisa para toda a igreja, para os irmãos que estão aí já curtindo nesse momento. Nós estamos trabalhando junto, eu e o evangelista Yuri Rangel, já há mais de 4 anos, eu creio, já faz muito mais de 4 anos que ele está aqui cooperando com a Igreja Nova Vida de Padre Miguel. E hoje, nosso irmão ele tomou essa decisão também, eu aceitei com muito carinho, com muito amor, porque ele tem abençoado também, que ele tem um ministério, ele tem a vida da igreja, ele tem abençoado a vida dos irmãos com a palavra de Deus, tem a minha vida também. Sou um abençoado também, porque ele tem abençoado com a palavra de Deus. E eu quero informar apenas a igreja, eu sei que quando passar essa pandemia, nós vamos formalizar isso num santuário, no templo, não online. Mas hoje, nós estamos antecipando, estamos falando, nosso irmão Yuri Rangel. A partir de hoje, o nosso irmão evangelista Yuri Rangel, ele está se filiando, está aí congregando e filiando-se à igreja, ao ministério da Igreja Nova Vida em Padre Miguel. E isso é muito importante. E você que gostou, aí, dá um glória aí, hein? Comenta aí, dando glória, dá glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos agora um jovem, um pregador, um evangelista, isso é muito importante, que estará ajudando, né? Se dedicando à palavra, né? Cooperando com o ministério, não é cooperando só com o pastor Gil, não, mas cooperando com a igreja e alimentando a igreja. Isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz, Yuri, confesso que a minha felicidade é muito grande, tá? E eu estarei hoje orando por nosso irmão evangelista Yuri e peço a você que você também ore comigo, porque é muito importante a presença do meu irmão evangelista Yuri. Então, deixar bem claro, mais uma vez, para os irmãos que não ouviram ainda, aqueles que estão chegando agora, nosso irmão Yuri, evangelista Yuri Rangel, ele está filiando-se à Igreja Nova Vida em Padre Miguel. É uma decisão que ele tomou, né? Ele vem orando, há muito tempo que ele vem orando, ele conversou comigo, há muito tempo que ele vem orando para tomar essa decisão, e finalmente chegou o dia hoje, né? Todo mundo está em casa, então creio que todos vão saber, que quem não sabe vai ficar sabendo que o nosso irmão agora, ele continua pregando, lógico, ele continua pregando, é um pregador também itinerante, mas também ele é evangelista na Igreja Nova Vida em Padre Miguel. É um membro da igreja. Então, queridos, eu vou orar pelo evangelista, logo após estarei passando a palavra para meu irmão evangelista Yuri. Vou orar em favor do evangelista Yuri. Pai amado, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus benevolente, um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Oramos pela vida ministerial, a vida espiritual do evangelista Yuri Rangel. Deus, toma teu filho em tuas mãos, continua usando teu filho de uma forma poderosa, Senhor. Abençoando muitas vidas com a tua palavra, Pai. Que tu, nesta noite, use teu servo poderosamente. E a Igreja Nova Vida em Padre Miguel se alegra, Pai, em saber que teu filho, Pai, hoje ele pertence, ele está afiliado à Igreja Nova Vida em Padre Miguel, ele está membrado, é um membro da igreja, é um evangelista que está trabalhando no ministério, cumprindo o seu ministério ali na Igreja Nova Vida de Padre Miguel, em outras igrejas ele estará pregando, mas Deus, que tu use teu filho, Pai. E nós aqui o acolhemos, nós o recebemos na comunhão dos santos com toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, são minhas palavras. Amém. Que Deus abençoe, evangelista Yuri. É com você, meu irmão, tu tem aí à vontade, tempo à vontade, pode continuar chamando, fazendo sua chamada, que eu vou sair do ar, tá bem? Deus abençoe a todos os irmãos. Tá bom, meu pastor. Muito obrigado. O senhor está me ouvindo direitinho, né? O áudio está legal aí, né? Ok. Ah, perfeito.
É porque aqui a chamada estava picotando um pouquinho, mas deu para compreender toda a apresentação e eu não consigo ver aqui os comentários do pessoal, as curtidas, então eu não vou conseguir dar um retorno agora. Mas eu fico muito agradecido, tá? Pela hospitalidade, pela recepção. Na verdade, o pastor Gil comentou aí que seriam uns 4 anos, mas é bem mais do que isso. Nós já trabalhamos juntos aí, ó, já vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. 7 ou 8 anos já servindo juntos. Então, a Igreja Nova Vida me abraçou, me apoiou em momentos muito complicados, né, que o pastor bem lembra quais, mas a igreja sempre teve, de forma muito carinhosa, me apoiando. E aí é importante também aproveitar esse momento para expressar aqui a minha gratidão à minha igreja anterior, né? É importante que os irmãos saibam que essa migração, essa saída, essa mudança, ela não tem nenhuma relação com nenhum desconforto, com nenhum problema, né? Com nenhuma situação de relacionamento, pelo contrário. Eu sou muito agradecido à Igreja Palavra Viva de Nova Iguaçu e ao meu pastor, né, o pastor Armando Souto, que cuidou de mim nesses últimos anos aí com muito carinho, me tratou como um filho. Eu não tenho nada do que ponderar, pelo contrário, só tenho coisas a agradecer. Sempre foi muito gentil comigo, sempre foi muito carinhoso e abençoou essa minha mudança, né, agora para a Igreja Nova Vida. Então, primeiro, a minha gratidão à minha igreja anterior, que com certeza numa próxima oportunidade estarei lá cultuando junto, adorando junto, servindo junto também. E agradecer ao pessoal da Nova Vida que nesses últimos anos tem cuidado bastante de mim e vou precisar que esse cuidado se intensifique ainda mais nos próximos anos. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Muito obrigado, pastor Gê. Nada, pois não, e é com você agora, hein? Perfeito. Gente, agora, falando aí já como evangelista membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, eu espero que vocês estejam felizes, porque eu estou feliz, né? Eu já me sinto em casa com vocês há muito tempo, não é de hoje aí, não vai ser a partir de agora que eu vou me sentir integrante aí da igreja, pelo contrário. Eu já me sinto membro da igreja, me sinto envolvido na igreja aí já há muito tempo. E agora a pregação de hoje vai ser uma pregação que vai marcar aí esse início da minha relação com a igreja de uma forma mais fixa, né? De uma maneira mais formal. Então, essa decisão já tinha sido tomada já há algum tempo. Pastor Gil, a gente já estava conversando sobre isso já há algum tempo. Com o meu pastor anterior, o pastor Armando, nós também já conversávamos sobre isso já há algum tempo. Mas a gente também achou por bem fazer o anúncio logo agora, até porque daqui para frente eu vou estar ainda mais envolvido na rotina da igreja, com algumas atividades, né, em alguns exercícios aí na igreja eu vou estar mais envolvido. Então é importante aí que a igreja ela esteja ciente que a partir de hoje o meu envolvimento com a igreja já é um envolvimento mais formal como um membro mesmo da igreja. E eu continuo contando aí com a oração, com a intercessão de vocês, para que a gente tenha um ministério, um serviço cristão aí bastante frutífero, tá bom? Gente, sem postergar muito, eu tenho uma mensagem para poder dividir com a igreja hoje, baseada num dos salmos mais bonitos da Bíblia, Salmo de número 23. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 23. Sem dúvida, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Não é só crente que conhece, né? Até gente que nunca pisou numa igreja evangélica conhece esse salmo. Então, eu quero iniciar aí com chave de ouro, né? Vamos começar essa nossa relação aí de irmãos que congregam juntos, fazendo uma reflexão no Salmo de número 23, tá? Como eu estou usando aqui um programinha para poder fazer essa transmissão, fiz junto com o pastor Gil.
vou ter dificuldade para poder acompanhar os comentários que forem surgindo aí na tela, porque pelo programa aqui eu não consigo enxergar. Eu estou abrindo aqui o notebook, o Facebook no notebook, para tentar visualizar isso. Eu já vi aqui que tem mais de 270 comentários. Espero que sejam comentários de bem-vindo, né? Enfim, assim que eu puder, eu tento entrar aqui no Facebook aqui do notebook para poder enxergar e visualizar os comentários de vocês. Enquanto isso, vamos ler Salmo de número 23. Eu sei que o pastor Gil já fez essa recomendação, mas eu reforço. Sendo possível, compartilhe aí esse vídeo, né, dessa transmissão, porque a palavra que eu tenho hoje é uma palavra para falar tanto a crentes como a pessoas que ainda não creem em Jesus, mas que precisam ouvir essa palavra para, com urgência, entregarem a sua vida a Cristo. Então, se você tem consciência dessa necessidade de compartilhar a palavra, fica aí à vontade para poder chamar mais pessoas para assistir esse vídeo, tá bom? Bom, deixa eu ler aqui o texto, Salmo de número 23, versículo 1 ao 6. Eu vou ler o salmo inteiro, é salmo pequeno, sei que você vai com paciência aí me acompanhar. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Gente, esse salmo aí é um salmo que a gente já termina a leitura com aquele sorrisinho no rosto, aquele sorrisinho de tranquilidade, de confiança, de sossego, aquele sorriso de saber que nós temos um Deus que é o nosso pastor e que não permite que nada nos falte. Esse Deus, ele de fato é maravilhoso e é por isso que eu quero fazer uma reflexão aqui sobre ele. Bom, como você sabe, nesse salmo, o autor, né, o salmista, que tradicionalmente é reconhecido como Davi, você deve perceber aí que logo no títulozinho de algumas versões vai aparecer a expressão Salmo de Davi. Essa expressão a gente sabe que ela não é original, né? Ela foi acrescentada posteriormente pelos editores, mas muito provavelmente é um título que reflete a realidade. Realmente, esse salmo deve ter sido composto por Davi. E também não é surpreendente que esse salmo tenha sido composto por Davi, até porque a linguagem desse salmo é uma linguagem que deveria ser bastante familiar a Davi. Por quê? Porque, pelo que a gente lê na Bíblia, Davi, antes de ele assumir o trono para governar Israel, Davi, ele era um pastor de ovelhas, né? A gente vê isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, por exemplo, quando Samuel vai até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para poder ungir o futuro rei, e aí o pai dele informa que Davi estava lá cuidando, estava apacentando as ovelhas. Aí quando você lê o capítulo 17, os versículos 28 e 34, você vai ver que quando Davi chega naquele campo de batalha em que Golias estava desafiando os exércitos israelitas, o texto diz que quando ele chega diante dos seus irmãos, os irmãos até debocham dele, né, perguntando o que ele tinha feito ou aonde que ele tinha deixado aquelas poucas ovelhas. E aí quando Davi depois vai conversar com Saul para pedir a oportunidade de lutar contra o gigante, né, contra Golias, o próprio Davi conta o testemunho de que quando ele cuidava de ovelhas, ele inclusive teve a coragem de enfrentar um leão e um urso para poder preservar a vida da sua ovelha. Então,
retratar Deus, usar esse tipo de metáfora para se referir a Deus como pastor, deveria ser algo familiar, de fato, para Davi, já que ele estava acostumado com esse tipo de profissão. Mas, curiosamente, Davi não foi pioneiro nisso. Davi não foi a primeira pessoa a usar esse tipo de metáfora para se referir a Deus, chamando Deus de seu pastor. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 48:15, você vai descobrir que Jacó, quando ele estava abençoando José, Jacó também contou o testemunho de que Deus o havia sustentado ou o pastoreado. O verbo que ele usa ali é o mesmo verbo usado no versículo 1 do Salmo 23. Ou seja, Jacó também estava dizendo que o Senhor estava sendo o seu pastor, ou era o seu pastor, ou teria sido o seu pastor durante toda a sua vida. E não por acaso Jacó também entendia disso, né? Também entendia dessa questão aí de cuidar de ovelhas. Bom, mas o que nos importa perceber aí nesse salmo é que o salmista ele não está usando essa metáfora à toa. Ele está chamando o Senhor de seu pastor para poder dar ênfase à capacidade que Deus tem de cuidar e de prover, né? Então, quando você lê todo o Salmo 23, você vai ver que do versículo 2 em diante, ele apenas está reforçando ou apenas está ilustrando aquilo que ele declara no versículo 1. No versículo 1, ele faz uma afirmação de fé. O Senhor é aquele que me pastoreia. O Senhor é o meu pastor. E por causa disso, né, em decorrência do fato de o Senhor ser o meu pastor, nada me faltará, nada vai me faltar. Então, do versículo 2 em diante, o que o salmista está fazendo é apenas ilustrando como que ele via nada faltar na vida dele, o quanto que ele percebia o cuidado de Deus, a provisão de Deus em cada área da vida dele, em cada momento da vida dele. E aí, lendo esse salmo, a gente pode perceber que existe pelo menos uma divisão de dois cenários. Quando você lê do versículo 2 até o versículo 4, o cenário que parece ser retratado pelo salmista é um cenário externo. Ou seja, ele se retrata como uma ovelha que está no caminho, né? E enquanto está no caminho, tem um pastor cuidando dele, tem um pastor cuidando dessa ovelha. Então, do versículo 2 até o versículo 4, o salmista está retratando os cuidados que ele recebe de Deus na parte externa. Quando você lê o versículo 5, o cenário muda. Muda não apenas o cenário, como muda também a própria metáfora. Ele agora não está mais se referindo a Deus como pastor. Ele agora se refere a Deus como um anfitrião, como alguém que me recebe em casa. E aí no versículo 5, ele vai apresentar a maneira como cuida dele, a maneira como Deus cuida dele dentro de casa. Então são dois ambientes que ele retrata, um ambiente externo e um ambiente interno. E o que tem em comum nos dois ambientes? Em ambos, Deus estava cuidando dele. Quando ele, Davi, quando ele, salmista, precisava estar do lado de fora, como uma ovelha, ele recebia cuidado, alimento, direção e descanso de Deus. Quando ele estava na parte de dentro, em casa, ele se sentia na casa de Deus, né, como um hóspede de Deus, sendo recebido por Deus, sendo cuidado por Deus. Bom, nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias muito complicados. A gente está vivendo uma fase que gera ansiedade, gera temor, né, gera em muitas pessoas desesperança. As pessoas, de fato, estão desesperadas e preocupadas com tudo que está acontecendo. Então, nunca antes foi tão necessário em nossa vida nós lembrarmos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. A minha palavra de fé para você essa noite é uma palavra que declara que você pode confiar em Deus, que você pode crer em Deus, que você pode esperar por Deus, porque Deus não vai te abandonar, porque Deus não esquece de você, porque Deus não está indiferente à tua necessidade. Pelo contrário, Deus te ama e Ele vai cuidar de você. Como é que Deus vai cuidar da gente? Então, lembra do que eu falei? Nós temos dois cenários, né? Um cenário externo
em um cenário interno. Qual é a primeira forma que Deus cuida da gente? Do versículo 2 até o versículo 4, o salmista ele explora aquela metáfora do pastor. Então, se o Senhor é seu pastor, logo ele se vê como uma ovelha. Bom, se retratar como uma ovelha é uma autoimagem bastante corajosa de alguém. Por quê? Porque geralmente quando as pessoas querem fazer uma autoimagem, né, se apresentar de alguma forma ao público, é natural que as pessoas escolham referências que destacam força, que destacam inteligência, que destacam alguma capacidade assim mais evidente. Então não é difícil você encontrar pessoas que se comparam a um leão, né, a uma águia. A própria Bíblia, inclusive, ela usa essas metáforas que nos comparam a elementos assim que lembram força, que lembram vigor, que lembram capacidade, inteligência e por aí vai. Quando as pessoas elas declaram que tipo de animal as representa, né, que tipo de bicho as representa, é natural que as pessoas escolham algum tipo de bicho que possua alguma força, alguma capacidade assim mais evidente, mais contagiante para poder retratá-la ou para retratar a sua personalidade. Só que aqui o salmista se retrata como uma ovelha. E isso é uma autoimagem bastante corajosa. Por que eu estou falando isso? Porque a ovelha é um animal dócil demais. É um animal frágil demais. A ovelha é um animal que depende. Ela é totalmente dependente de liderança. Ela é totalmente dependente do seu pastor. A ovelha não faz praticamente nada sozinha. Tudo de relevante para manter a própria vida dela, ela depende de ajuda. Ela depende de ajuda para comer, ela depende de ajuda, comer que eu diga para buscar alimento, ela depende de ajuda para buscar alimento, ela depende de ajuda para se proteger de predadores, ela depende de ajuda para poder saciar sua sede, ela depende de ajuda até para não se machucar. Ou seja, a ovelha é um animal que retrata aí uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade. A ovelha é assim, é um animal frágil, é um animal que está à mercê, que se não for o pastor ali ao lado dela, cuidando dela, ela corre o sério risco de ou ser roubada, ou ser agredida, ou ser devorada, ou se acidentar. Então, por que ainda assim, tendo essa imagem tão frágil, tão vulnerável de uma ovelha, por que o salmista ele se apresenta dessa maneira? Porque, gente, é justamente assim que nós estamos, que nós somos em algumas circunstâncias da vida. Você pode se sentir muito inteligente, você pode se sentir muito forte, você pode se sentir muito capaz, você pode se sentir assim, aquela pessoa que sabe se virar sozinha. Entretanto, existem circunstâncias na sua vida que te colocam como uma ovelha, ou seja, como alguém vulnerável, como alguém frágil, como alguém que não consegue se cuidar sozinho. Por mais independente que você pense que é, por mais capacitado que você imagina que seja, existem situações que a gente não passa de uma ovelha. E nós estamos vivendo uma situação exatamente como essa. Durante uma pandemia dessa proporção, o que todos nós somos? Somos apenas ovelhas. Por mais cuidados que você tome, por mais que você seja cauteloso, por mais que você seja cuidadoso, por mais que você seja aquela pessoa bem disciplinada em higienizar as mãos, em colocar uma máscara no rosto, em evitar sair de casa, por mais cuidados que você seja, a verdade é que nós estamos numa situação de total vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis. Nós não temos o controle da situação. Por mais que você seja cuidadoso em tudo que você fizer, uma ida na rua pode te colocar em perigo. O simples fato de manusear, de colocar a mão numa maçaneta, de dividir um talher, né, já é suficiente para você contrair esse tipo de vírus, por exemplo.
uma simples ida e volta na rua, se você não higienizar direito a sua roupa e o seu calçado, já te deixa vulnerável. Ou seja, não existe ninguém forte contra essa pandemia. Não existe ninguém suficientemente capaz de vencer por conta própria essa pandemia, ou mesmo ficar imune a esse tipo de problema. Nenhum de nós está imune a isso. E por mais que tenhamos uma saúde, né, boa, a ponto de, mesmo, por exemplo, na situação de sofrermos esse contágio, ainda assim a gente superar, nós estamos numa situação de tanta fragilidade que a gente tem medo, inclusive, de transmitir isso para uma outra pessoa que é mais vulnerável ainda, que por um vírus desse já é um motivo de caos. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós, para a nossa vida, esse salmo se aplica com muita precisão, porque nós estamos vivendo uma situação em que somos vulneráveis, em que estamos frágeis, em que estamos à mercê. Mas é aí que entra a declaração de fé do salmista. O que o salmista está dizendo é, ainda que eu seja uma ovelha que esteja vulnerável, que seja frágil, que por um descuido meu posso me machucar, posso me ferir, né? Posso ser atacado por inimigos, por fraqueza e fragilidade minha, ainda assim, eu creio que nada de mal vai me dominar, porque eu tenho um pastor. Eu sou ovelha sim, mas não sou ovelha sem pastor. Eu sou ovelha sim, mas não sou ovelha sem cuidados. Eu sou frágil, eu sou vulnerável sim, mas a minha segurança, a minha proteção, a minha vida está nas mãos do Todo-Poderoso. O Salmo 121, o salmista diz, né, que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele não dorme, ele não tosqueneja, ele é o poderoso guarda de Israel. Então, por mais frágil, por mais vulnerável que eu seja, eu confio num Deus que não dorme, que não descansa, que não para, num Deus que tem poder suficiente para poder cuidar da minha vida. E aí, o que o salmista declara sobre esse cuidado de Deus? Ele fala assim, ó, a partir do versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva junto a águas de repouso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça. O que significam essas 4 coisas aqui que ele conta com o apoio de Deus? Primeiro, ele está crendo que Deus vai lhe dar descanso. Olha o que ele diz. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ou ele me faz repousar numa grama verde, num pasto verde, numa relva verde. Eu vou ter descanso. Isso é sinônimo de paz. Apesar das tribulações, apesar das angústias, o Senhor me dá paz para poder lidar com tudo que está acontecendo. Além de descanso, ele diz, vai me levar a águas de descanso, a águas tranquilas. Você sabe que ovelha, para poder beber água, não dá para colocar diante dela, né, uma água agitada, né, água corrente, porque a ovelha é um animal tão medroso, né, tão passivo, que qualquer barulho, qualquer movimento brusco a assusta. É aí que o pastor inteligente leva a ovelha para águas calmas, tranquilas, sossegadas, e ali as ovelhas podem saciar a sua sede. O salmista ainda diz que Deus vai refrigerar a sua alma. A alma aqui é sinônimo de ânimo, né, de força, de vigor. O que ele está dizendo é que Deus vai renovar as forças dele no caminho. Ou seja, ainda que o caminho seja longo, ainda que o caminho seja cansativo, no meio do caminho ou no decorrer do caminho, o Senhor vai renovar as forças dele. E ele conclui dizendo que o Senhor vai conduzi-lo ou vai guiá-lo pelas veredas da justiça. A expressão veredas da justiça aqui é sinônimo de caminho reto. Ou seja, o que o salmista está dizendo é, Deus vai me guiar pelo caminho certo, pelo caminho direito. Ou seja, Deus vai me levar até onde eu preciso ir, até onde eu preciso chegar. Ele vai me levar pelo caminho certo.
certo, ele vai me conduzir pelo caminho correto. Ou seja, ele vai me levar pelo caminho que me leva ao destino que eu preciso, que é a minha alegria, que é a minha felicidade, que é a minha conquista e principalmente que é a minha salvação. Gente, receba essa palavra em nome de Jesus. Apesar do tempo que estamos vivendo, Deus tem descanso para te dar, Deus tem águas tranquilas para te dar, Deus tem renovação de ânimo para te dar, Deus tem um caminho certo para você trilhar. Só você confiar em Deus, só você esperar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, clamar por Deus, que Deus vai te levar a um lugar de descanso, Deus vai te levar a um lugar de tranquilidade, Deus vai renovar as tuas forças e vai fazer você trilhar o caminho certo. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas e em todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos fortalecidos por Deus. Esse Deus que nos fortalece é o mesmo Deus que nos guia pelo caminho certo, que nos leva para águas tranquilas, que nos faz descansar em pastos verdejantes, que renova as nossas forças. Por isso que Paulo diz ainda aos Filipenses, em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E é essa a minha palavra para você. Eu sei que você está vivendo um momento aí de tensão, de preocupação, de angústia, mas é preciso que você entenda de uma vez por todas que o seu pastor não é o prefeito desse município, o seu pastor não é o governador desse estado, o seu pastor não é o presidente dessa república, o seu pastor é o Senhor. E é Ele quem vai cuidar de todas as tuas necessidades. Se você precisar de descanso, Ele vai preparar um pasto verde para você descansar. Se você está precisando de águas tranquilas, Ele vai te levar às águas tranquilas. Se a tua alma já está aflita e angustiada, Ele vai renovar a tua alma. Se você está meio perdido sobre para onde vai, o que fazer, Deus vai te guiar pelo caminho certo, mas Ele não vai te abandonar, porque Ele é o bom pastor. E aí, quando chega o versículo 4, o salmista menciona uma coisa surpreendente, porque o salmista, ele, no versículo 2, no versículo 3, ele retrata o quanto que Deus cuida dele, e inclusive ele menciona águas tranquilas, né? E também menciona que ele vai caminhar por veredas corretas, por veredas justas. Aí a gente pode pensar assim, puxa, se eu vou ser levado por águas tranquilas, se eu vou ser levado pelo caminho certo, então significa que eu não vou ter perigo? Significa que eu não vou enfrentar dificuldades? Não, pelo contrário. O salmista, apesar de reconhecer que Deus vai guiá-lo pelo caminho certo, o salmista reconhece que no meio desse caminho certo, ele pode sim passar por um lugar tenebroso, que ele chama de Vale da Sombra da Morte. Ou seja, um lugar tenebroso, um lugar perigoso. Uma ovelha passando por um despinhadeiro, por um vale cheio de elementos ali que podem feri-la, que podem causar alguma dor, que pode lhe causar algum dano, né? Ovelha se machuca com muita facilidade, ovelha se acidenta com muita facilidade. Então, uma ovelha passando por um despinhadeiro, por um vale, é um animal em perigo real de morte, risco de morte. Mas o salmista diz, ainda, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele diz que ele vai passar por esse vale sem temor, porque, primeiro, ele está bem acompanhado. Ele está comigo. Ele diz, o Senhor está comigo. Né? Ele diz, olha, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está
comigo. Eu não vou passar sozinho, eu não vou enfrentar isso sozinho, eu vou passar acompanhado por Deus. E o que essa companhia me traz de segurança? O seu cajado e o seu bordão, ou a sua vara, ou o seu cajado, eles me confortam. Por que o cajado do pastor poderia trazer segurança e conforto para a ovelha? Você deve lembrar que, geralmente, os cajados, né, os bordões usados pelo pastor, eram umas hastes assim, extensas, né, grandes. Algumas chegavam a medir 2 metros de altura, e na ponta dela, geralmente, era uma ponta um pouco mais curvada. Dizem os entendidos do assunto que geralmente os pastores usavam esse tipo de bordão justamente para o caso de alguma ovelha no meio do caminho cair, se acidentar, se machucar. E aí esse bordão ele era útil justamente para pegar essa parte, né, curvada, para poder encaixar na ovelha, no corpinho da ovelha, e tirá-la de algum buraco ou de algum lugar ali um pouco mais perigoso para ela. Ou seja, isso trazia descanso para a ovelha, isso trazia conforto, segurança para a ovelha, no sentido de que, ainda que ela passe por um vale, por um despinhadeiro, por um lugar perigoso, ela está acompanhada por um pastor que tem em suas mãos um cajado, um bordão, uma vara, e ainda que ela caia, que ela se machuque, o pastor não vai largá-la para trás. Pelo contrário, o pastor vai usar o seu cajado para tirá-la de qualquer situação. Gente, nós estamos vendo uma situação que pode ser representada como um verdadeiro vale de sombra da morte. O momento que vivemos é exatamente esse. É um vale de sombra da morte. Nós estamos vendo uma época de perigo. Estamos vendo uma época que é uma época que inspira ou que instiga a preocupação, que provoca receio, que provoca medo. Mas a declaração de fé do salmista, eu quero compartilhar com você aqui hoje. Não temas, não temas. O Senhor está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Sabe o que isso significa, gente? Eu não posso ser leviano, eu não posso ser irresponsável, eu não posso garantir que nem você, nem a sua família não vai sofrer algum tipo de perda, algum tipo de dano, algum tipo de infortúnio. Nós não estamos isentos disso. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse vale de sombra da morte que vai nos gerar dor, que vai nos gerar choro. Quantos amigos, quantas pessoas você não já conhece que nessa época aí de pandemia não já perdeu algum parente ou está nesse momento com algum parente acometido por essa enfermidade, internado? Ou talvez até você mesmo que me assiste, ou você mesmo, ou na sua família, você talvez tenha essa história um pouco triste para relatar, já de uma perda que aconteceu, ou de uma situação de preocupação, onde alguém da sua família está lutando entre a vida e a morte por conta desse tipo de problema. Mas a minha palavra para você hoje é que a sua vida está sob os cuidados de Deus. A sua vida está sob o pastoreio de Deus. E se é Deus quem cuida da sua vida, Ele vai te confortar e te consolar independente do que aconteça. Ainda que no meio do caminho a gente se acidente, se machuque e chore por alguma dor, por algum acidente, por alguma perda, nós temos um Deus que não nos deixa no meio do caminho. Nós temos um Deus que, ainda que as circunstâncias façam a gente se prostrar, parar e desistir, Ele vem com o seu cajado, nos tira do buraco e nos coloca num caminho novamente. E é essa palavra que eu declaro para a sua vida. Você não vai ficar caído no meio do caminho, você não vai ficar prostrado no meio do caminho, você não vai ficar aí como uma ovelha perdida e abandonada no meio do caminho. Aconteça o que acontecer, no vale da sombra da morte você não vai ficar. O vale da sombra da morte é o meio do caminho. Mas você, depois que passar por ele, vai encontrar dias de vitória e alegria para a sua vida
em nome de Jesus. Apesar de passarmos por águas tranquilas, apesar de passarmos por veredas justas, em algum momento vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas em todos eles, o mesmo Deus que te guiou pelas águas tranquilas, o mesmo Deus que te guia pelo caminho reto, é o mesmo Deus que vai passar juntinho contigo no vale da sombra da morte. Depois disso, olha o que o salmista agora vai dizer. O salmista ele vai mudar agora a referência, ele vai mudar agora a metáfora. Chega no versículo 5, ele não fala mais dos perigos do caminho. Ele agora vai falar das provisões internas. No versículo 5, o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Gente, agora o salmista tem a seguinte ideia, a seguinte imagem na cabeça dele. A imagem agora é de ele estar sendo perseguido por algum inimigo, alguém que tentava o afligir, o agredir, o atacar, né? Alguém que estava ali perseguindo ele, tentando tirar a vida dele, causar algum tipo de prejuízo a ele. E aí o salmista se vê como alguém que está fugindo de um inimigo, até que consegue chegar na casa de um homem bom, de um anfitrião, de um homem poderoso o suficiente para poder receber essa pessoa, né, esse salmista, na casa dele, e a ponto de poder, na casa dele, cuidar dele, servir a ele, refrescar a ele, enquanto o inimigo está do lado de fora. A imagem é mais ou menos o seguinte: tem um inimigo me perseguindo. Quando o inimigo está me perseguindo, se eu estiver no meio da rua, no meio do caminho, o inimigo pode me tocar, ele pode me pegar. Mas a partir do momento que eu entro numa residência e agora estou sob os cuidados do dono daquela residência, o meu inimigo ele só tem uma alternativa. Ou ele fica do lado de fora, né, aguardando o momento de eu sair, ou então ele vai tentar invadir a casa. Só que se ele invadir a casa, a briga dele não vai ser mais apenas comigo. A briga dele agora vai ser comigo e com o dono da casa, porque ele está invadindo a propriedade desse outro dono da casa. Ou seja, o salmista ele está declarando que ele confia na hospitalidade divina. E Deus ele é tão hospitaleiro, é tão receptivo, que olha o que ele declara. Ele declara o seguinte: eu corri do meu inimigo, eu fugi do meu inimigo e entrei na casa de Deus. E lá na casa de Deus, Deus, como um bom anfitrião, ele me recebe. E o que é que Deus faz para poder me receber? Primeira coisa, ele me prepara um banquete. Não é isso que diz? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A ideia aqui é os inimigos lá fora, olhando lá de fora, enquanto eu estou aqui dentro, sentado à mesa, comendo um banquete com o dono da casa. Ele não pode entrar na casa. O dono da casa é poderoso demais. Ele não pode participar do banquete. O banquete não foi oferecido para ele. O que resta ao inimigo é ficar do lado de fora, me assistindo banquetear com o dono da casa. E esse anfitrião, que é o Senhor, ele não apenas me serve o banquete, como o texto diz, que ele vai ungir a minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, né, trazia a ideia de perfumar a pessoa, de deixar a pessoa se sentir mais refrescante, né? É a ideia assim de uma viagem que foi calorosa, né? Um caminho em que a pessoa enfrentou calor, enfrentou um sol forte, ou seja, ele está suado, está cansado, até que ele chega na casa de alguém e esse anfitrião o perfuma, ou seja, o refresca. Sabe aquela ideia assim de você chegar, por exemplo, do seu dia de trabalho, aí chega em casa, toma aquele banho que te refresca? Seria talvez uma imagem parecida com isso. Aqui não está falando de banho, mas aqui está falando de perfumar aquele que eu recebo na minha casa. A pessoa chega na minha casa cansada do caminho, mas eu a perfumo, eu a recebo, eu deixo ela se refrescar para poder se aliviar de
todo o cansaço que ela teve no caminho. E aí o salmista diz, eu vou além de receber óleo na minha cabeça, o meu cálice transborda. Ou seja, o meu cálice é espaçoso, o meu cálice ele é de abundância, tem um cálice grande. Ou seja, Deus vai me dar um banquete e vai me fazer poder estar, né, refrescado, né, na sua casa e ainda com o meu cálice transbordando. Ou seja, eu estou fazendo festa na casa do meu Senhor. Eu vou estar aqui com o meu banquete, eu estarei aqui com o meu cálice, eu estarei aqui com o meu perfume e o inimigo não vai poder entrar na minha casa. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, mas a minha palavra para a tua vida é: na presença de Deus, na casa de Deus, há um banquete para você, há descanso para você, e o inimigo não vai poder tocar em você enquanto você estiver sob os cuidados de Deus. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é que nem esse adversário que o salmista diz, que fica do lado de fora, esperando o momento de me atacar. Mas na casa de Deus, ele não pode invadir. A presença de Deus, ele não pode invadir. Então, enquanto eu estiver na presença de Deus, o diabo vai ter que se limitar a andar ao meu derredor. Mas aqui na presença de Deus, eu vou estar banqueteando com o meu Senhor. Eu vou estar comendo na presença de Deus. 1 João 5,18 diz que aqueles que são nascidos de Deus conservam-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. O maligno não pode tocar a ponto de afetar a minha relação e a minha comunhão com Deus. Da casa do meu Deus, o inimigo não me arranca. Da presença de Deus, o inimigo não me tira. Enquanto eu estiver na presença de Deus, o maligno não pode me tocar. Então, guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Creia nisso em nome de Jesus. Você está sendo cuidado por Deus. E ainda que estejamos vivendo momentos que inspiram preocupação e tensão, nós temos um Deus que é o nosso pastor. 2 Coríntios capítulo 12, lá nos versículos 9 e 10, Paulo, ele estava um pouco angustiado porque tinha um espinho na carne perturbando ele. Até que Paulo diz o seguinte: Senhor, tira de mim esse espinho. Ele pede para Deus tirar o espinho e Deus não tira. Mas a resposta que o Senhor lhe dá é a mesma resposta que o Senhor quer falar com você aqui hoje. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, se estamos passando pelo vale da sombra da morte, se estamos sendo perseguidos por inimigo, seja lá o que estiver acontecendo, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus te é suficiente. Sabe por quê? Porque na graça de Deus tem banquete para você comer, na graça de Deus tem óleo para te refrescar, na graça de Deus, na manifestação da graça de Deus, tem cálice transbordante para você beber. Na graça de Deus, ainda que você lide com dores, com espinhos na carne, o teu inimigo vai ter que ficar do lado de fora, apenas assistindo o Senhor cuidar de você. Por isso que o profeta Abacuque diz, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e que não haja vacas no curral, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se exulte em Deus, se alegre em Deus, coma o banquete que Deus preparou para você, aí na sua casa mesmo. Na sua casa é a casa de Deus. Na sua casa, o seu ambiente é esse lugar que Deus quer fazer. É na tua residência que Deus quer preparar um banquete, é na tua residência que Deus quer ungir a sua cabeça, é na tua residência que Deus quer encher o teu cálice, é na tua residência que Deus quer fazer daí a casa dele, a tal ponto que o inimigo fique apenas do lado de fora. Depois de tamanha declaração de confiança em Deus,
o salmista vai encerrar com um versículo tão bonito. E para mim esse versículo ele resume tudo aquilo que ele disse nos versículos anteriores. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para mim, esse versículo resume tudo que ele disse nos versículos anteriores. Lembra do que eu expliquei? Existem duas partes nesse texto, né? Uma parte que evidencia os cuidados, né? A provisão de Deus exterior, e uma parte que mostra o cuidado de Deus interior. O exterior é a ovelha andando pelo caminho e o pastor guiando ela por águas tranquilas, né? por veredas justas, passando junto no vale da sombra da morte, mas cuidando no exterior. E a segunda parte é a parte interior, ou seja, dentro de casa, o salmista ele vai ter o cuidado de Deus que lhe serve banquete, né, e que serve a ele ali tudo que ele precisa para se proteger do inimigo. O salmista, no versículo 6, ele resume tudo isso. Lembra do que ele falou sobre a ovelha andando do lado de fora, à mercê, mas sendo cuidada pelo pastor? É aí que ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, por onde eu andar, ainda que eu seja uma ovelha caminhando por diferentes lugares, por diferentes ambientes, o fato de o Senhor ser o meu pastor e estar comigo vai fazer com que a minha vida seja marcada por bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas enquanto eu estiver passando ali, bondade e misericórdia me seguirão. Ou seja, eu nunca vou perder o contato com a bondade e com a misericórdia divina. Deus sempre vai manifestar a sua bondade e a sua misericórdia, né, perante a minha vida. E aí, quando eu terminar o meu caminho externo, eu tenho também as minhas provisões internas, né? Que é eu estar na casa de Deus. Aí o que ele diz? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, casa do Senhor geralmente é uma expressão que se refere ao templo. Só que se de fato é Davi quem escreveu esse salmo, ele não podia estar se referindo ao templo porque o templo não tinha sido construído. O templo só foi construído por Salomão, que foi o filho dele. Mas é evidente que Davi poderia estar se referindo ao tabernáculo, porque o tabernáculo também era chamado de casa de Deus. Só que, pelo que eu percebo aqui nesse texto, me parece que quando o salmista usa a expressão casa do Senhor, ele está se referindo justamente ao que ele disse no versículo 5. No versículo 5 ele disse que o Senhor vai preparar para ele um banquete, vai ungir a sua cabeça, vai encher o seu cálice e vai deixar o inimigo do lado de fora. O que isso significa? Que o salmista estava se sentindo na casa de Deus. Deus era seu anfitrião. Ele era o hóspede de Deus. E na casa de Deus, ele podia ter banquete, ele podia ter óleo na cabeça e ele podia ter cálice transbordando. Só que o ruim de você ser hóspede de alguém é que geralmente se espera que o hóspede não fique muito tempo, né? O ruim de você ser hóspede de alguém é que é muito comum que a pessoa ela se sinta confortável para cuidar de você por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, mas qualquer hóspede, né, começa a gerar certo incômodo ao anfitrião quando ele se prolonga muito tempo na casa. Só que não é isso que vai acontecer. O salmista diz: eu vou permanecer na casa do meu Deus, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Deus não vai se cansar de mim. Deus não vai me expulsar da casa dele. Deus não vai me rejeitar. Deus não vai falar assim: olha, acabou o banquete, acabou o cálice, acabou o óleo, vai e se vira. Não. O meu Deus sabe que se eu sair da presença dele, o inimigo está lá fora, esperando eu terminar o banquete aqui e ir lá para ele acabar com a minha vida. Mas Deus não vai fazer isso. Eu vou permanecer na casa dele por longos dias, por muito tempo. O diabo vai ficar cansado de me esperar do lado de fora. Meus inimigos vão ficar cansados de me esperar do lado de fora. Vão morrer de fome lá, porque da presença de Deus ninguém me tira. Daqui não saio,
daqui ninguém me tira. Então guarda essa palavra no teu coração. Deus, ele quer cuidar de você. Deus, ele quer cuidar da sua alma. Deus quer cuidar do seu coração. Ele é o seu pastor. Acalma teu coração. Não fica aflito, não fica preocupado. Tudo está no controle de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que Deus vai cuidar de tudo que é importante na sua vida? Sabe por quê? Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é um crente extremamente fiel. Não é porque você é alguém que jejua muito, que sobe muito monte. Não. Nada que você faça te torna merecedor do cuidado de Deus. Sabe o que Deus vai fazer tudo isso por você? Eu vou reler o versículo de número 4, versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Sabe por quê? Por amor do seu nome. Deus vai cuidar de você por causa do nome dele. O nome dele reflete o caráter de Deus. E o caráter de Deus é de fidelidade, misericórdia, bondade, amor, piedade, justiça, santidade. Porque Deus tem um caráter fiel, ele vai cuidar de você. Ainda que muitas vezes você seja infiel, ele vai permanecer fiel. Ainda que muitas vezes você fraqueje, ainda que muitas vezes você se comporte até como uma ovelhinha rebelde. Mas se você se dispor a entregar a sua vida aos cuidados de Deus, tudo isso ele vai fazer para cuidar de ti por amor do nome dele, por causa do nome dele. O nome dele, o caráter dele, a natureza dele faz com que ele sempre seja amoroso e fiel para com a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no teu coração, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, possa cuidar da sua vida. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Eu já vou aqui encerrar a minha transmissão, a minha palavra. Se o pastor Gil estiver assistindo aí e puder entrar aí agora também, faz bem. Se não puder, não tem problema, que eu já vou encerrar aqui já. Mas se o senhor puder entrar aí na transmissão, faz bem. Para o recado que eu vou dar agora para os irmãos. O que acontece? Gente, conversando com o pastor Gil, a gente concluiu que precisamos dar mais assistência para a igreja, mais assistência para os membros da igreja. Então, eu e o pastor Gil estaremos à disposição da igreja para fazer gabinete pastoral via videoconferência. Como o templo, né, a gente não está podendo abrir o templo está fechado, e a gente não está tendo culto presencial, a gente entende que apenas realizar esses cultos online ainda não é suficiente para poder dar todas as orientações que os nossos irmãos precisam. Por essa razão, durante a semana, eu e o pastor Gil estaremos aí à disposição dos irmãos para poder fazer aconselhamento através de videochamada. Assim que encerrar aqui a transmissão, eu vou publicar uma postagem aí no grupo da igreja informando como é que vai ser isso, tá bom? O pastor Gil já está entrando aí, já tá ciente também. Aí, pedir sua presença, pastor, só para poder corroborar o que eu estou orientando aqui para os irmãos. Nós vamos fazer, durante a semana, esse aconselhamento pastoral aí, sempre à tarde. Daqui a pouquinho, assim que encerrar a transmissão, eu vou explicar de forma mais detalhada, contexto, aí no grupo da igreja, junto com o pastor Gil, né, dando aí aconselhamento para a igreja via videochamada, sempre à tarde. E aí, daqui a pouco, eu passo para os irmãos o meu número, o número do pastor Gil, para quem não tem ainda, para a gente poder viabilizar isso, tá bom? Que Deus os abençoe. Amém, meu pastor? Amém. Amém. Gente, vou fazer uma oração aqui para poder te despedir e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Senhor, te dou graças. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus gracioso. E eu peço a ti em nome de Jesus que todo o teu povo que dedicou essa 1 hora para poder ouvir essa palavra e participar desse culto, Senhor, que possa, em nome de Jesus, ter recebido essa palavra, né, como refrigério para a sua alma. Que o teu povo possa ser pastoreado por ti.
O Senhor Jesus nos disse que ele era o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós só estamos aqui porque o nosso bom pastor deu sua vida por nós. Por isso, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Intercedemos em favor da tua igreja, de todos os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Que eles possam, Pai, na sua casa, já começar a experimentar esse banquete, esse cálice, essa unção que o Senhor, como um bom anfitrião, tem para dar para os teus hóspedes. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.